E depois a Rai vai fazer a prece. Só um minutinho, vai sair. Depois da prece, a Josi começa a nosso estudo falando sobre a maternidade na visão espírita. Luciano foi bem lá na sua terra dar um tibu naquele mar maravilhoso junto com a Luciana. Lá na Picoara. Ou você pensa que eu conheço aquelas pedras? Peraí. Eu sabia, botei de propósito. Ah, só para cutucar a gente, né? Só um minutinho, gente, já vai sair. Para a gente já entrar no clima da maternidade, escolhemos uma música para inspirar a Rai na sua prece e Josi na sua fala. Podemos? No seu fechamento. Vamos lá. Rai. Oi, ia perguntar agora. Boa tarde, gente. Boa tarde, Rai. Senhor, obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse trabalho lindo que vamos conseguir realizar hoje com o seu amor, com a sua bênção, com a sua misericórdia. Eu gostaria, Senhor, de pedir especialmente por todas as mamães,
as de alma, as de coração, as de laço sanguíneo, as que não têm também laço sanguíneo, mas que são de coração, para que nos abençoe nessa grande missão de criar nossos filhos aqui, né? Mas que primeiramente são espíritos e filhos de Deus. Obrigada, Jesus, por mais uma oportunidade e peço também, Senhor, muita simplicidade que os amigos de luz estejam conosco nesse estudo, nos inspirando, nos guiando. Muito obrigada. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Você, Agora- Jus. Vamos lá, gente. A minha parte é falar para vocês sobre o planejamento da maternidade no plano espiritual e no físico. É amplo, tem muitas coisas, mas o meu tempo é curtinho, então eu enxuguei bastante para vocês depois de pesquisarem, né? Não foi fácil. Desde já, eu já adianto para vocês que não foi fácil, que esse processo para mim ele é muito complexo. E agora, depois que eu estudei, ficou mais ainda. Eu preciso estudar mais. Mas tá bom. Então, o planejamento da maternidade já se dá no mundo espiritual. Todas as mulheres já trazem dentro dela essa preparação. Já trazemos dentro da gente essa preparação, porém, algumas precisam ser trabalhado esse sentimento aqui, pois não dá tempo fazer tudo lá e a gente vê isso a toda hora, né? Então, muitas conseguem, outras deixam para mais tarde, outras tentam, não conseguem também, mas tentaram, tá? E sabemos também que tem mulheres que para ser mãe não precisa ter o filho propriamente dito, ou seja, o biológico. Muitas adotam, muitas tomam as crianças como para sua responsabilidade, educando, dando carinho, acolhendo. E essas pessoas, elas estão onde precisa estar. Ou seja, onde que elas precisam estar? Elas estão na evangelização, quando a gente recebe as crianças, cada um com a sua história. Elas estão no hospital, uma enfermeira amorosa que percebe que tem uma criança que não está tão acolhida por sua mãe biológica. Elas estão na vizinhança, né? Às vezes a gente tem um vizinho que tem filhos e a gente vê que não dá aquele carinho, aquela devida atenção. Então, ou seja, essas mulheres que já trazem inato nela essa maternidade e opta por não ter filho biológico, mas tem muitas crianças, cuida de muitas crianças, acolhe muitas crianças. Isso é muito bonito nesse planejamento divino, tá? Então, também vimos o contrário, infelizmente. Às vezes você tem o seu filho e por vários motivos, ou por motivo nenhum, ou por não querer, não querer aceitar a responsabilidade que ela mesmo escolheu ou pediu, e deixam, né? Para essas é preciso ainda de um tempo, e o tempo vai chegar, tá? Para elas também. Então, que a gente possa sempre estar em prece para essas mães que não conseguem também, né? Vamos lá. Eu fui na questão do Livro dos Espíritos, que é 891, que fala para gente o título desse capítulo, capítulo 11, é Amor Maternal e Filial. Kardec pergunta aos espíritos: estando em a natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos, e não raro desde a infância destes? Os espíritos respondem: às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu como expiação. Se aconteceu ter sido mau pai, ou mãe perversa, ou mau filho, noutra existência, em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito, que procura criar embaraços ao seu filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Mas
essa violação das leis da natureza não ficará impune e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. Aqui nessa questão, me chamou a atenção que os espíritos nos esclarecem que através da reencarnação é nos dada a oportunidade de reparar esses débitos, esteja na posição que estivemos, ou quanto filho ou quanto mãe, né? Por isso que ser mãe tem um papel importante nesse processo, pois é através da mulher que isso se dá. Não tem outro caminho. Precisamos de uma mãe. Agora vamos falar um pouco do nosso plano físico, que também é um processo que nós passamos, nós mulheres, né? A nossa chegada aqui na Terra, pois quando aqui chegamos, contamos com a bênção do esquecimento. Porém, não podemos esquecer que esse esquecimento é parcial, pois os compromissos assumidos no mundo espiritual não são esquecidos, estão bem guardados nos nossos arquivos e são acionados na hora certa. Sejamos vigilantes. E é aqui que colocamos em prática o que aprendemos, ou seja, é aqui que fazemos a prova. E essa prova depende da nossa evolução espiritual. E é aqui que a gente está aqui reencarnado com a oportunidade, como a questão do livro dos Espíritos nos fala, de reparar aqueles débitos. Não sabemos o que fizemos. Então, é dado a misericórdia divina, é tão boa com a gente que ele é tão bom com a gente que ele nos permite esse esquecimento parcial, senão não conseguiríamos, né? Se a gente lembrasse de tudo. Eu achei uma matéria da doutora Cristina Ribeiro, né? Ela da AME, da Associação Médica Espírita. Achei muito legal quando que ela faz para a gente, ela discorre sobre todo o nosso processo do parto, da maternidade aqui, das dores e tudo, e era uma coisa que eu queria falar também sobre isso. Eu tive umas experiências que eu fiquei apavorada, mas depois agora me acalmou um pouco, e ela fala: o nascimento de um bebê encerra uma etapa importante no processo de reencarnação. Durante meses, inúmeras foram as preocupações e os questionamentos que envolveram a mente dos pais, amigos e familiares. Apesar de os exames da ultrassonografia permitirem a visualização do feto, ainda no ambiente intrauterino, todos esperam ansiosamente por segurar a criança em seus braços. Aqui eu queria falar um pouquinho da minha experiência, né? Eu ficava muito ansiosa quando chegava o dia da consulta. Eu não estava sentindo nada, minha gravidez foi excelente, eu não tive enjoo, eu estava bem. Mas a gente precisa, nós como mães, nós precisamos que o médico fale: tá tudo bem com o seu filho, a sua casa está bem arrumada, ele está sendo acolhido, ele está crescendo, ele está se desenvolvendo. E isso nos deixa seguro porque a gente está fazendo o nosso papel naquele momento. Então, isso é muito importante. Eu queria, assim, compartilhar um pouco com vocês, que eu acredito que seja de todas as mulheres que sintam a mesma coisa, né? E ela prossegue. Na grande maioria dos casos, o trabalho de parto é um sinal que o bebê está pronto para nascer. Mesmo com todos os avanços na medicina, o parto normal continua sendo mais indicado tanto para a mãe quanto para o bebê. Eu também queria falar sobre isso. Essa é uma hora assim, que não dá para descrever. Essa é a hora que, quando a gente está lá naquele processo que o médico fala para a gente: vamos que está na hora, o coração da gente dispara. Então, é necessário que a gente dê uma segurada, que a gente, né, eu não sei se eu conseguiria, porque eu não consegui, mas o coração dispara, a vontade de dizer: já tá, vamos, sabe? Como se aquilo ali tudo, aquele processo todo passasse a ser mais leve. Então, e a gente fica esperando para segurar o nosso filho no colo. E isso eu acho que não tem como descrever, né? Pelo menos eu não sei como descreveria para vocês. Ela prossegue.
sobre esse assunto, algumas questões sempre me intrigaram. Por que, na sala de pré-parto, todas as parturienses passam pelo mesmo processo e reagem de maneiras tão diversas? Se a dor é tão insuportável, por que não são raros os casos das pacientes que tiveram mais de um filho? Aqui também eu queria falar com vocês. Então, quando eu entrei na maternidade, quando começou todo aquele processo, e quando as dores começaram a aumentar muito, e eu não conhecia, aquela dor nunca tinha passado, eu olhei para o meu lado e vi uma mãe, né, que estava no mesmo processo, só que ela estava muito calma. Ela só fazia umas caretas de vez em quando, mas ela estava lá naquele canto dela, só de repente eu vi que ela apertava um pouco a mão. Aí eu falei assim, gente, ela não está sentindo a mesma dor que eu estou sentindo, não é possível. Aí eu falei assim, eu falei, oi, tudo bem? Ela disse, tudo. Ela falava assim, eu acredito que ela estava sentindo até mais que eu ela não conseguia nem falar. E quando eu me dava um espaçado, eu conseguia falar. Aí eu falei, você está sentindo a mesma dor que eu estou sentindo? Eu perguntei para ela. Ela balançava só a cabeça que sim. Aí eu falei assim, nossa, mas você está tão tranquila. E eu aqui, doida que o médico apareça aqui. Aí ela riu, ela começou a rir. Aí eu falei assim, é o seu primeiro filho? Eu perguntei para ela, ela disse para mim assim, 3. Aí eu falei, ai, minha Nossa Senhora, me ajude. Aí eu fiquei quieta, não perguntei mais nada. Aí fiquei lá naquele processo, de repente ela teve o neném dela, e eu disse, gente, eu tenho que ter, eu acho que eu sou um pouquinho assim, medrosa, eu acho, acredito, depois que eu conversei com ela, né? Então, vamos seguindo a leitura. Bem, sabemos que a forma como respondemos ao mesmo estilo doloroso é subjetiva. Porém, trabalho científico tem nos brindado com informações muito importantes. Hoje está claro que a ansiedade e o estresse materno aumentam o número de receptores para os hormônios relacionados à dor. Assim, quanto mais tranquila a paciente, menor será o seu sofrimento. E é nesse ponto que gostaria de destacar a importância do apoio, não só por parte do parceiro e da família, mas também do obstetra. Deles virão a segurança e a confiança de que a parturiente tanto precisa. Portanto, para que o parto transcorra bem, é importante a participação de cada um dos seguintes envolvidos. O obstetra, a palavra obstare, utilizada para designar essa especialidade médica, significa estar ao lado. Esse deve ser o verdadeiro compromisso assumido por aquele que se disponha a acompanhar uma mulher durante a gestação e o parto. Sua atuação não pode se restringir ao controle das funções vitais e exames laboratoriais da mãe e do feto. É essencial que a acolha e oriente para que as histórias de vizinhas e conhecidos não se sobreponham ao que fala. E para as futuras mamães que desejam parto normal, é importante que procure saber se o seu médico compartilha da mesma vontade. Agora eu vou falar assim, aqui é realmente muito importante quando a gente entra lá dentro, a gente deixa o marido fora, o pai, o tio, ou mãe, ou quem nos acompanha, e a gente só está na mão dos médicos, dos profissionais. E o quanto isso é importante quando a gente olha e que eles nos acolhem, que eles nos dão segurança, que eles nos ajudam naquele momento. Isso é fundamental para que tudo corra bem, tanto com a mãe quanto com o bebê, né? E eu tive sorte nas minhas 2 gravidez. A equipe médica que me atendeu foi super acolhedora. Eu agradeço a Deus até hoje. Muitas das vezes voltei lá para vê-los, entendeu? Então, vamos falar um pouquinho da mãe. A mãe, assim, no sentido do corpo, dessa preparação, desse processo todo. Ela fala, mãe, após meses de alterações em seu corpo,
Quando chega o momento do parto, é fundamental que a gestante participe ativamente de todo o processo. Ela não pode achar que, sozinho, o médico poderá fazer tudo. Presenciei muitos casos onde, apesar de excelentes condições físicas para o parto normal, por não haver colaboração materna, precisamos optar pelo parto cesárea. O trabalho de parto pode não ser algo indolor, mas a mãe deve manter em mente o foco de que, no final, terá nos seus braços seu querido filho. E era isso que me dava força, assim, para lutar, força para ajudar a equipe médica, que eu queria logo receber a Maíra, né, e o Felipe nos braços. Agora vamos falar um pouquinho do bebê, porque sem bebê não tem mãe. Então vamos lá. Bebê. Como sabemos, ele possui um espírito que orientou a formação do seu corpo, desde o encontro dos gametas de seus pais, e está sujeito às influências mentais de sua mãe. Assim, se ela não estiver tranquila durante o trabalho de parto, dificilmente ele estará, mesmo desprovido da consciência do que está ocorrendo. O subconsciente já constata e registra o que acontece ao seu redor. Caberá à sua mãe tranquilizar durante esse momento tão importante, inclusive explicando-lhe o que está acontecendo. Isso me acalmou, porque era o que eu fazia. Eu falava, calma que já está na hora, calma que eu estou aqui, eu vou te ajudar. Isso eu fiz da Maíra sem ainda ter o conhecimento da doutrina espírita, né? E do Felipe, mas ainda por já ter esse conhecimento. Eu falava para ele o quanto ele era esperado pelos pais, pela família, pelos amigos, enfim. Isso foi muito legal ter lido isso agora. Então, todos os envolvidos não estão desamparados na hora do parto. Relatos psicográficos nos contam que existem equipes no plano espiritual especializadas no auxílio ao nascimento. Tranquilidade e harmonia são ferramentas essenciais para que possamos facilitar o seu trabalho. Com isso, os benefícios serão inúmeros e o espírito reencarnante se sentirá ainda mais confiante para iniciar uma nova etapa na jornada evolutiva. Aí eu achei isso muito legal, quando a gente está sendo amparado tanto pela equipe médica, quanto pelos familiares e os amigos espirituais também nos ajudando. E isso a gente também vê nas obras do André. Ele faz esses relatos assim que nos deixa sem dúvida, né? Esclarece bastante para a gente. E eu queria fechar a minha parte, que eu acho que até eu já estourei o meu tempo, porque eu falei para a Tati que quanto mais eu resumia, mais aumentava. Então, eu vou fechar com o André, né? Já que eu falei nos casos dele. Eu tirei um trecho da lição do número 50 do livro Espírito de Verdade, que fala: vemos em cada manifestação da vida determinada meta de desenvolvimento, qual anseio do próprio Deus a concretizar-se. Na criação, clímax da grandeza. Na caridade, a vestir-se da virtude. Na paz, a culminância da luta. No êxito, a exaltação do ideal. Nos filhos, a essência do amor. No lar, a glória da união. De igual modo, a maternidade é a plenitude do coração feminino que norteia o progresso. Concepção, gravidez, parto e devoção afetiva representam estações difíceis e belas de um ministério sempre divino. E assim a Tati vai passar para fechar a minha parte um vídeo. O Luciano, né, vai colocar para a gente. E depois a Raiane vai prosseguir com a parte dela, depois a Tati vai fechar. Obrigada, assim, para vocês por essa oportunidade. Tá bom? É isso. Luciano?
Só um minutinho. Obrigada. Respira Não, não tá aparecendo não. Cabeludo. sorriso. Bom, agora a Raiane. Ah, intenso, hein?
Boa tarde. Tati, obrigada. Obrigada a todos pela oportunidade. Não é um assunto muito fácil para mim. Quando eu aceitei, eu falei, tão espontânea. Depois eu fui escrevendo, fui relembrando tantas coisas que eu falei, ai meu Deus, muitas emoções. Então, pelo que eu vou falar sobre a minha experiência, né, na maternidade, mas também com relação ao mundo espiritual. E é mais um relato, tá, gente? Aí dos vídeos de estudo que a Tati compartilhou no grupo, que eu assisti, e, na verdade, eu fiz como se fosse um diário mesmo, com todas as palavras do meu coração, que é impossível resumir, né? Eu gostaria de ler para vocês. Fica mais fácil, assim, para mim, por conta da emoção mesmo, tá? Vamos lá. Eu nunca pensei em ser mãe. Eu nunca fui aquela de sonhar em ser mãe e formar uma família. Ai, já estou chorando. Talvez por insegurança ou medo da responsabilidade do cuidar. E quando eu soube que estava grávida, foi muito difícil para mim. Perante tudo isso que a Josi também falou e passou no vídeo, né? Obrigada, Camila. Da mudança do nosso corpo, da mudança da nossa vida e principalmente dessa missão, que ser mãe é uma missão, sim, divina, né? Da gente cuidar, da gente passar valores, da gente ter essa grande responsabilidade de amor sem apego, de amor sem prisão, é amor verdadeiro, né? Mas ao longo dos meses e anos, e hoje vejo que foi uma oportunidade divina, né? Que o meu filho é meu amigo, me encoraja, me faz sentir conectada com Jesus fortemente. Seja em nossas preces, nossas conversas, nossas brincadeiras. Eu acho não, a maternidade é uma bênção e uma grande oportunidade, pois fortifica os laços da família como uma grande missão. E nós mães temos essa grande missão com nossos filhos, né? Que antes de ser nossos filhos são espíritos eternos e filhos de Deus. Então, uma grande missão, né? A missão de educar, de passar a noção de cuidados, são sementes que devemos cuidar para continuarem, né? Para eles continuarem esse plantio e semeando todo esse amor, toda essa força que nós mães passamos para eles, sim. Eu aprendi a ser mãe e todo dia aprendo, na verdade. Me traz um olhar de autoconhecimento, um olhar para minha consciência e me faz crescer e estar mais próxima a Jesus, sem dúvida. Ele me mostra isso todos os dias, o meu filho, né? Então, por toda essa dificuldade que eu senti no início da gestação, de não aceitar mesmo que estava grávida de jeito nenhum, né? De não estou grávida, até o 3º mês, para mim era como se nada tivesse acontecendo na minha vida, né? A barriga ia crescendo, aquela grávida xoxa, medrosa, desesperada, como sempre. E hoje eu vejo que essa grande oportunidade me fez ficar mais conectada com Deus, com Jesus, né? Porque era uma sensação de que eu tinha medo de aceitar essa criatura em mim, né? Foi uma sensação muito... Eu não consigo nem descrever e nem falo muito sobre isso. Foi algo muito diferente na minha vida, mas hoje eu consigo entender melhor, porque através de tudo isso que eu passei, que eu aprendi e que eu passei a crescer junto com ele foi uma grande oportunidade desse crescimento, desse autoconhecimento também. Muitas coisas se transformaram na minha vida, pequenos gestos e ações também, como se viver fosse mais simples. É um amor e uma amizade indescritível. É uma alegria desafiadora, porque eu entendo e procuro praticar que antes de ser meu filho aqui, ele é filho de Deus e também o Espírito. E que preciso entender essa responsabilidade do cuidar. Tipo temporário, pois ele vai crescer e vai ter a sua vida, vai voar, e não ter apego, né? É o amor fraternal, é o amor que você não tem prisão. É um amor mesmo de mãe, é indescritível, né?
O que eu posso dizer hoje é que estava tudo certo e o quão sou feliz de tê-lo aqui e o quanto essa oportunidade nos fez tão próximos. E isso é divino e indescritível também. E sinto que somos canais diretos com Cristo, porque Ele me ajuda. Impressionante, mas Ele me ajuda. Eu mudei meu olhar e a maternidade é uma missão que trouxe grandes desafios que eu jamais imaginei saber lidar e principalmente cuidar. Como cuidar é divino. Uma responsabilidade de vibração, de energia. É amor sem posse. É uma grande missão. E a minha experiência, né, com o Rafael foi essa. Foi tudo vendo aí o parto, né? Eu tive medo de fazer o parto natural. Eu achei que eu não fosse capaz de fazer o parto natural. Eu achei que eu não fosse capaz de cuidar de um recém-nascido numa cidade, num lugar, né? Eu tive que me mudar. Minha vida mudou por completo. Eu achei que fosse um desastre. Achei que fosse um completo, tipo, um castigo, né? Deus que me perdoe, mas foi o meu sentimento no passado, né? Eu falei, meu Deus, eu vou ter que mudar a minha vida. Não estava nos meus planos, eu detestava brincar de boneca. Como é que eu vou segurar um bebê? Como é que eu vou amamentar o bebê, né? E quando tudo foi acontecendo, num lugar sozinha, entre aspas, né? Mas assim, com pessoas aqui, né? Desconhecidas, de cuidar do Rafael, e eu olhava pro recém-nascido, ele olhava para mim e eu falava, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com ele? Mas não, e hoje ele me passa essa conexão, porque hoje eu faço prece junto com ele, hoje ele está também fazendo a evangelização, ele fala coisas para mim que eu fico de boca aberta e ele me ensina muito mais do que eu ensino a ele. Então é um aprendizado mútuo, né? Uma troca de energia também muito surreal e maravilhosa. Tudo que eu achava que estava errado, estava certo no momento certo e deu tudo certo. Graças a Deus, né? Mas foi uma grande... Andréia, evangelizadora do Rafa, isso aí. E é um grande desafio, sim. E é uma missão mesmo divina. Eu não consigo nem colocar uma palavra em específico de o que é ser mãe. O que significa para você? Acho que a única palavra que eu posso dizer com certeza absoluta é amor. E é um amor que não é diferente, não tem como eu fazer alguma comparação, né? Ele foi muito importante para mim, é muito importante para mim. E o quanto ele me trouxe essa conexão com Deus, né? Numa prece, parece que... Como eu vou verbalizar isso? É mais fácil a conexão com Jesus numa prece, por exemplo, de você... uma prece para a vida dele, para a saúde dele, um pedido, sabe? Assim, quando você fala com Jesus, é como se fosse uma coisa mais direta, mais perto. Eu não sei verbalizar isso, só no sentimento. Mas é mais ou menos isso, estar mais perto de Jesus, né? Esse poder da mãe, né? E é isso, a minha experiência na maternidade foi essa. Eu achava que tudo estava errado, mas hoje ele me faz entender isso cada dia mais, né? Com essa proximidade. E é isso. Ai, gente, foi de coração. É um pouco difícil falar isso, hein? Principalmente esse início. Foi muito difícil para mim. Mas foi uma grande experiência e um grande aprendizado. E tem sido um grande aprendizado todos os dias que eu olho para ele, que a gente conversa e que a gente está próximo, de um ajudar o outro, sabe? Foi maravilhoso. E hoje não me culpo mais, assim, de não ter aceitado, né? A gestação no início, de ter tido medo, insegurança desse cuidar, dessa grande responsabilidade, né? De você passar isso para o seu filho, que antes de ser seu filho, é filho de Deus e é um espírito. Então é uma grande missão que você vai ali destrinchando, você vai descobrindo, se redescobrindo e é mágico, é maravilhoso. É isso. Obrigada, Tati. Obrigada, gente. Obrigada, Rai. Então, eu sou a terceira mãe.
temos a primeira depoimento de uma mãe de 2 filhos, depois a Rai, que se descobriu mãe depois da gestação, e eu, para completar, só que sempre quis ser mãe. Que esperei 40 anos para ser mãe. E aí, por isso que me deram essa incumbência de fazer o fechamento, porque eu acho que a gente fala aquilo que a gente mais precisa ouvir, né? E esse estudo fez isso com a gente, porque vocês vão ver conforme eu for contando que as coisas que onde eu me debrucei, que foi o Evangelho, o Livro dos Espíritos, uma palestra que a gente achou de duas palestrantes que estavam dando seu depoimento de mãe, tanto eu, Josi, como Raiane, assistimos o mesmo vídeo, e o André Trigueiro também. Então, eu juntei tudo com mais o que eu tenho aprendido na minha vivência, e aí eu vou falar para vocês um pouquinho da parte que é depois que já veio a gestação, você já está com o seu bebê no colo, e aí, o que você faz? Então, para começar, vamos lá, que a palavra mãe, ela traduz para a gente a expressão mais sublime do amor incondicional que pode existir no mundo. Ser mãe é ter uma missão, e quando você abraça essa missão revestida da responsabilidade, ela é uma verdadeira missão de amor. É um amor que parece não ter fim. Mas muitas vezes temos diferentes caminhos para chegar nesse amor materno. Para algumas mães, esse é o aprendizado real. Aprender a ser mãe, a amar, isso acontece a cada gravidez, né? Porque cada gravidez é um aprendizado diferente. Cada filho é único e uma lição. Quando um casal tem que lidar com um filho, 2 filhos, 3 filhos, podemos considerar como 2 professores diante de vários alunos. E vários alunos lidando com os mesmos professores. Então, existe, de fato, uma diferença das meninas que já trazem desde pequena essa vontade e também as que nem se imaginavam ser mãe e que, de repente, se veem mãe, né? Então, cada um prepara a sua história. Cada mãe, né? Cada mãe prepara a sua história. A doutrina espírita, através da reforma íntima, ela mostra para a gente que existe essa transformação. E a maternidade é um viés muito importante para esse caminho. Nós começamos a aprender a respeitar e a ser respeitados. Temos que ensinar mais, ao mesmo tempo estamos aprendendo. Aí, afinal, porque no final das contas, os nossos filhos, eles não são nossos filhos somente, eles são, na verdade, filhos de Deus, né? Eles são espíritos eternos e imortais, são eternos, e se a gente, né, as mães, os pais, né, se eles desempenharem os seus papéis de forma benéfica, eles podem ser outrora novamente uma família reunida com os papéis trocados, talvez os mesmos, talvez trocados, porque vai depender dessa troca, dessa permanência nesse papel da trajetória evolutiva. Lembrando e frisando que nossos filhos não nascem de nós, eles são filhos da vida divina e passam pelo nosso caminho, como nós passamos pelos deles, nesse trajeto de aprendizado mútuo. Então, durante a gravidez, existe uma ligação energética entre a mãe e o filho. Tudo que é comido, falado, sentido, passado pelo corpo da mãe, é passado para o feto. Por isso, costumamos dizer que a educação começa no útero. As sensações como a mãe está se sentindo, a ter aquele bebê no ventre, se o amor e o sentimento já está sendo expandido, o que é falado, a conversa com o feto é fundamental. Eu conversava com a Isa assim, todos os momentos, desde que eu realmente decidi, eu vou ser mãe, eu conversava com ela diariamente. Eu falava, tem uma música da Marta Camilo que chama Apelo. Na verdade, essa música foi feita, na verdade, como se o feto pedisse para a mãe não abortar, mas eu achei aquela música tão linda, aquele apelo tão lindo, que eu colocava aquela música e falava para ela, vem, pode vir, eu vou cuidar de você. Então, quando eu descobri que estava grávida, eu falei, filha, que bom que você aceitou essa empreitada comigo,
vamos junta. E eu conversava com ela desde que eu descobri que estava grávida. A troca já começa na gravidez. E é ali que traçamos a experiência com esse espírito, que já começamos a trabalhar esse processo de educação. E educar é verificar o que eles carregam, o que trazem em si, e de acordo com essa bagagem, verificamos se é importante reforçá-la por ser bom. Se é necessário retificá-la por ser desnecessário, e se ela apresente em sua vida alguma coisa que definitivamente precisamos apagá-la. Então, olha a importância da mãe, ela ter essa sensibilidade de perceber essa característica que esse espírito já está trazendo para essa vida e que você precisa ajudá-lo a fazer esse ajuste. Cabe aos pais que estejam ligados à filiação dos filhos, não pelo sucesso, mas pelo cuidado com incentivo à educação. Investir tempo com ele e, aos poucos, estar reconduzindo esse espírito a Deus. Educar significa aprender a extrair do educando que ele tem, o que ele é, os seus valores, dar condição a esse espírito que está nosso filho. Por tudo isso, é tão íntima essa relação, mas tão íntima que essa relação, que nós temos essa sensação intensa. Mas ela é, como a gente pode chamar, uma relação de mãe e filho, ela é realmente visceral, porque esse serzinho fica dentro das suas entranhas. Então é muito profunda essa ligação. Mas mesmo assim, não é um decreto divino ser mãe. Não é. Mãe é aprendizado diário, porque o filho não vem com o acompanhamento de uma bula, nem com manual de instrução ou qualquer coisa parecida. A mãe aprende a ser mãe diariamente. Normalmente, ela tem uma memória de ser filha. Então, ela começa a replicar o que ela aprendeu com a mãe e com os filhos dela. Aí, ela vai aprendendo a lidar com isso, conforme vai tendo a prática do dia a dia. E angústia é algo presente na vida das mães diariamente, pois ela enfrenta situações inusitadas, que toda hora é recorrente, acontecem situações inusitadas, e que naquele instante, nada do que ela leu, que ela ouviu, nada do que o pediatra falou, que as mães da pracinha falou, nada que até a tua própria mãe falou, vão ser úteis, a não ser ela mesma, porque cada filho é um, então a demanda do filho dela é ela que vai ter que aprender a lidar com aquilo, e a perceber, e a saber como arrumar, ajustar aquela situação. Então, é aí que mostra a individualidade de cada filho. E uma coisa muito importante é a gente desromantizar a maternidade. Por favor, vamos desromantizar. Nós somos seres falíveis, imperfeitos, e esse endeusamento, essa idolatria da mãe perfeita, maravilhosa, quase santa, não se confirma no dia a dia, porque mães também são imperfeitas e precisam ser respeitadas por serem imperfeitas e não cobradas dessa tal perfeição. Os filhos, às vezes, podem ser cruéis por jogar na cara as frustrações da sua mãe ideal na sua mãe verdadeira. Mas acredite, não tem como, certamente, em algum momento, ela vai falhar, seja na parte material ou na parte espiritual, seja no método ou na avaliação. E Joana de Ângeles nos diz que o pior dos sentimentos é a culpa, porque a culpa fragiliza e destrói a autoestima. Então, as mães, elas precisam ser autocomplacentes. Tipo assim, eu vou tentar ser a melhor mãe que eu posso ser, eu vou me perdoar se eu não conseguir fazer as coisas do jeito que eu teria que fazer, e eu vou fazer o que tiver ao meu alcance, vou fazer o que eu acho que é certo. Aí acontece alguns tipos de situação em nome do amor, né? Aí que é a pegadinha das mães, hein? Quem é que nunca passou por isso? Que é a mãe superprotetora. São mães que inadvertidamente, com a melhor das intenções,
elas tentam proteger seus filhos de tudo, de livrar de qualquer sofrimento. Isso eu entendo bem. Estou tentando mudar. Só que isso prejudica a evolução do seu rebento. Não é algo que é fácil, não é fácil entender, não é fácil aceitar que faz, não é fácil modificar esse comportamento, mas é necessário que tenhamos esse momento de reflexão. E para ajudar a gente nessa reflexão, vou dar uma pausa na minha fala e o Luciano vai pôr um vídeo que mudou a minha vida e vai ajudar todas nós. Lu, por favor. Mais um minutinho que o vídeo jockey, o VJ, precisa coordenar aqui. Só um... Dona Marizinha, aguenta o vídeo então, hein? Pega o lencinho.
Obrigado, Lu. Esse vídeo é forte, né? Mas ele é reflexivo. E aí ele coloca a mãe de cara com a realidade, né? Que nós precisamos desse momento de refletir se não estamos usando o pretexto de ajudar o nosso filho, mas, na verdade, estamos atrapalhando sua evolução, impedindo que ele seja o projeto de ser humano que ele merece e que ele pode ser nessa encarnação. Então, o maior desafio para uma mãe amorosa, seja em qual momento for, em alguma circunstância, mesmo que o filho esteja para tomar uma decisão equivocada, que ela não possa impedi-lo, mas sim orientá-lo, né? Para que ele reveja a sua posição. Mas aí, nesse ponto, é onde muitas mães, elas sucumbem e erram, pois, ao invés disso, elas apelam para a sua suposta autoridade e não deixam eles tomarem as próprias decisões. Outras apelam para jogos emocionais, tentando demovê-lo da sua ideia. Ou seja, em outras palavras, manipular. Como, por exemplo, com frases que todo mundo já ouviu alguma mãe falar, que é: você está me despedaçando, esqueceu das minhas noites em claro, depois de tudo que eu fiz para você. Enfim, nenhuma dessas alternativas, elas são certas e justas, e tampouco um sinal de evolução, porque a manipulação, ela atrapalha o livre-arbítrio do filho. Então, ter a consciência de que não podemos confundir o amor que temos por nossos filhos com o suposto direito de manipulação do destino deles. Então, seja qual for a situação, nas mais simples, como, por exemplo, quando o seu filho ou a sua filha vai apresentar um namorado, vai dizer que vai morar fora, quer ter o seu próprio modo de viver. Então, são situações que precisam atender à expectativa do filho e não dos pais, mesmo que eles não estejam de acordo com as suas escolhas. Então, o Hermínio Miranda, no seu livro Nossos Filhos São Espíritos, ele deixa bem clara essa situação. Esse exercício de poder e de autoridade que as mães têm e exercem sobre os seus filhos, muitas vezes é o exercício do poder que surge dentro do indivíduo mãe, querendo mostrar o quão ela tem esse poder, e esse poder, na verdade, é a posse, que é um sentimento, né?
Daí tem a famosa frase que as mães falam: é meu filho, carreguei dentro de mim, foram 9 meses. Mas Hermínio mostra para gente que ele veio sobre nosso intermédio, pelas leis terrenas, ele está sobre nossa tutela até os 18 anos. E na psicologia diz que do 0 aos 7 anos é que se forma o caráter e a personalidade do indivíduo. E nós, que somos reencarnacionistas, sabemos que a reencarnação determina, nesse período, 7 anos, o apagão da memória, o esquecimento de outras vidas. E aí nós temos, entretanto, a oportunidade de uma nova chance, né? Nesse instante, a mãe precisa entender a sua dádiva e a sua responsabilidade de guiar esse espírito para os primeiros passos. Então, do 0 aos 7 anos é a fase onde você vai poder exercer esse poder, mas sempre tentando guiar, né? E os primeiros passos de sua existência sendo sua facilitadora e não dona dos seus passos, né? A pessoa que pode contar a qualquer hora, mostrando que essa diferença está entre ajudá-lo e não ser sua dona. Geralmente, mas não é uma via de regra, nossos filhos são espíritos mais antigos que nós, mas deixamos nos enganar pela imagem de criança, de inocente. Às vezes, eles voltam para fazer essa troca. Nós iremos dar as instruções, mas também iremos aprender. Mas precisamos entender que durante uma fase seremos imprescindíveis. Mas isso não nos dá o direito de nos sentir dono deles. Na fase adulta, temos que tirar o nosso time de campo e deixar a porta aberta, caso precise de ajuda, mas deixá-lo viver. Não sucumbir à tentação do poder. Freud, lá atrás, nas terapias, mostrou como a influência da mãe é grande na vida de um filho. Por vezes, a mãe não é luz, ela é sombra. Por isso, essa importância em ser claro nessa ideia de ser facilitadora e não dona. É uma linha muito tênue, e a vida nos mostra que essa relação pode ser revitalizada em qualquer fase. Sempre é tempo de construir pontes nas relações. Às vezes, as mães na infância não tinham esse conhecimento, não tinha como poder ajudá-lo dessa maneira, mas aí na adolescência, na juventude, descobre, ela pode reconstruir essa relação, revitalizar essa relação, mostrando dessa maneira que ela é uma facilitadora, que ela está ali para seu apoio e não a dona dela, né? E essa relação de pertencimento de uma família, quando a mãe é o símbolo mais importante de uma família. Assim, quando você vê assim a relação de pertencimento de uma família, ela vem através da mãe. A âncora da família geralmente é a mãe. Aquela representação máxima de família, aqueles encontros ao redor da mesa, no almoço de domingo, né? Aquela reunião, quem nunca ficou muito tempo sem ver e de repente a avó, que fala assim, hoje é almoço na casa da avó, então é uma mãe que está chamando toda a sua família ali para se reunir. Então aquela reunião que só a mãe é capaz de realizar, né? Uma mãe, né? Não necessariamente é a sua mãe. Todos esses encontros são em volta da mãe. É o elo, é o intercâmbio. Sem ela, sempre vem dela. Infelizmente, nem todas as mulheres que engravidam, elas querem assumir toda essa responsabilidade, esse trabalho, essa escolha, essa renúncia, mas sempre obterão algum aprendizado. Muitas das vezes, são os espíritos que querem vir como filho dessas mães para tentar, de alguma forma, amolecer e abrir esse coração, para despertar os nobres sentimentos. Quem despreza, maltrata, tem um aprendizado maior em algum momento da sua existência, pois nada fica em vão. Às vezes, essas atitudes vêm às vezes a mãe tem essa atitude porque ela já teve na sua história um caso de abandono, uma carência, e aí vem com essa lição para entender que não se abandona, né? E como disse a Josi lá da pergunta do Livro dos Espíritos, tudo é a lei da causa e efeito, tudo tem um porquê. Então, a gente tem esses encadeamentos dos espíritos e as relações. E a maternidade, ela transcende a biologia e a cultura. Embora a gente aprenda através dela qual é o papel da mãe, né? Antes de tudo, é uma oportunidade de elevação do espírito, para a educação dos sentimentos, aprender a perdoar, aprender a cuidar, a respeitar,
a reconhecer a autoridade, o direito de ser diferente do outro. O papel da maternidade é se recolocar na vida do outro de uma forma respeitosa, de tal forma que a gente seja apoio, sem ser prisão. Esse é o meu ensinamento diário, é meu mantra, vai ser agora. Que a gente seja suporte, sem ser cadeia. Para que a gente consiga exercitar esse direito de liberdade que as almas vêm conosco, tenham o direito de exercer. Muito obrigada. Parabéns, meninas. Foi muito bonito. Parabéns, queridas. Eu sabia que ia ser isso muito mais. Os muitos planos da vida estão muito emocionados. Minhas lindas, eu amo vocês. Oi, chorei com todas vocês, viu? E me fez lembrar muito, muito dos meus partos. Ai, assiste fez a gente ir muito longe, gente. Foi lá no início de tudo. Gente, maravilhoso, maravilhoso. Estou aqui, assim, calada, só escutando e digitando. Não tenho nem palavras, sem comentários. Vocês estão de parabéns. Estamos juntas. Eu também não planejei ser mãe. Também aprendi a amar meus filhos. Eu aprendi. Obrigada. Obrigada. Já tem fila para falar ou a gente vai falar todo mundo junto? Calma que eu vou me recuperar aqui para poder assumir a moderação. Pode começar, Marisa. Não vou fazer muitos comentários, não, senão eu vou dar spoiler do meu estudo semana que vem. Porque eu não preparei, mas olha, vocês me deram imensa ajuda. Vocês nem sabem. Nossa Senhora, quando a Rayane falou assim, eu aprendi a amar meu filho, e você falou, a gente tem que desmistificar, né? Tem aquela coisa de, nós viemos ao mundo para sermos mãe e a gente planeja ser mãe desde que nasce. Mentira, que lorota boa. É mentira. Eu nunca planejei ser mãe, eu nunca planejei me casar, eu nunca quis me casar, nunca me imaginei dentro de um vestido de noiva, por isso que nunca vesti um. Tenho um casamento de 28 anos e 4 filhos. Sou feliz. E é realmente uma construção, uma grande construção, mas a gente não vai falar de mim nem disso hoje. Eu tenho um recadinho, tá, gente? Desculpa, mas a gente não se manda. Agora eu entendi porque eu estava tão focada no meu curso e eu hoje recebi da Luciana de manhã cedinho, vamos à praia, eu vou passar na sua casa pra gente ir na praia junto. Eu falei, eu não posso chegar tarde que eu vou fazer um curso. Aí quando eu já estava lá em Mangaratiba almoçando para vir embora, o professor falou assim, infelizmente, tive uma intercorrência, vou ter que adiar, nós podemos fazer segunda-feira, e aquele bando de gente foi respondendo sim, 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 e o meu curso foi adiado. Aí eu falei, vamos correr para casa que eu quero ver o estudo, e eu cheguei com tudo, doida, sedenta. Entendeu? Eu vou te falar uma coisa para vocês, fazia muito tempo, já tem uns dias, umas semanas que eu não tenho tanto tesão, tesão mesmo para vir no estudo. Hoje eu vim para o estudo com tesão desse estudo. E agora eu estou entendendo tudo, entendeu? Os planos da vida estão assim, emocionados, felizes, gratos.
Eu vou contar, eu sentei aqui, como eu disse para vocês, eu me arrumei todinha. Cheguei da praia, tomei banho, lavei a cabeça, passei perfume e falei, vou abrir a sala, como se eu fosse numa festa. E o que eu senti foi uma festa espiritual. Deixa eu explicar. Porque eu comecei a sentir várias emoções que eu percebi que não eram minhas, emoções de gratidão, emoções de felicidade, emoções de alguma tristeza também, mas a gente não tem noção, e eu acho que as meninas também não têm, do que foi feito no plano espiritual. Aí eu comecei a ver uma imagem muito bonita, já disse para vocês que eu não sou desenhista. Começou a aparecer uma figura, assim, mignon, era uma moça mignon, o cabelo dela era azul, mas ao mesmo tempo que era azul, era louro, irradiava muita luz, muito bonita, e ela estava com... Para mim, eu pensei que fosse uma mordaça, porque eu sou um espírito ruim, eu só penso mal dos outros, depois eu vou pensar o bem, estou sendo severa comigo. Aí... eu percebi que ela estava de máscara. E aí foi me dizendo foram me dizendo que ela trabalha num hospital de campanha, tipo um hospital de campanha na espiritualidade, e que ela trabalha recebendo mães que desencarnaram através do parto, nas mais diversas complicações, principalmente aquelas que desencarnam fazendo aborto. E aí eu fiquei assim, e ela estava de máscara. Eu estava de máscara, mas os olhos de um verde esmeralda, lindíssimos, belíssimos. E aí eu peguei e mandei o desenho para o Luciano e fiquei tricotando com ele. E ele acabou, como médium que é, porreta, entrou na minha psicosfera e foi dando outras informações, juntando com as minhas. Bem, ela mandou um recadinho, ela disse assim... Queridos e queridas amigas, queridas e queridos amigos, que Jesus continue dentro dos vossos corações. Muito felizes estamos aqui, pois vocês compreenderam e aceitaram e se empenharam na missão que lhes foi confiada. Continuem, muito têm vocês colaborado com os serviços da reencarnação. Como tem crescido a energia divina nos vossos corações? Como as vossas condutas estão as conduzindo por um caminho luminoso? Persistam, acreditem no amparo divino e nos momentos escuros do desânimo, do aguilhão da dor tão próprio deste planeta, orem. Orem com fé e com muita confiança. Creiam, vossas preces soam para nós como alarmes em todos os corações que estão no planeta a serviço do Cristo de Deus. Sou vossa irmã, que muito vos ama. Seguimos cada uma de vocês bem de pertinho, às vezes até com um suave roçar ou um amplexo carinhoso que nós vos damos nas horas de suas emoções mais sublimes. E tem sido múltiplas essas vezes. Orem sempre, se empenhem, estudem sempre, confiem em vós, mas confiem plenamente no Mestre Crístico Jesus, uma irmã de caminhada, paz e luz. E ela mostrou que de vez em quando vocês sentem assim, fazem um gesto assim, entendeu? Que eles estão perto, entendeu? E às vezes abraçam. E Tati, Camila, né? Ela era francesa. Assim, eu senti que ela vinha de uma psicosfera da França. Mas sabe o que é engraçado? Eu vou ler porque eu fui escrevendo para o Luciano, porque senão eu vou esquecendo, que as informações vão vindo muitas. E o Luciano pode me ajudar, porque eu já devo ter esquecido algumas. Peraí. Eu falei para elas, eu falei para o Luciano que ela veio de muito longe, trabalha no hospital de campanha, ela trabalha no Ministério da Reencarnação,
recebe mulheres que desencarnam de parto, é uma médica. Ela sinalizou que todas as meninas estão entrelaçadas. Trabalha nos partos e ela disse que ela esteve muito perto dos partos de todas vocês. Ela falou de vocês. Ela tem os olhos verde esmeralda. Ela faz parte de uma força-tarefa. Tem um compromisso aqui com o Brasil também. O Luciano falou que escutou o nome dela, acho que ela se chama Bianca. Mas isso eu não percebi. O Luciano... Ah, tá aqui. Era isso que eu queria encontrar. Ela pediu que na hora da prece final, a gente coloque na tela mental todas as mães e todos os filhos. Inclusive aqueles que a gente tem por perto de nós, isso ela frisou, mas que a gente não considera nem filho, mas que a gente gosta. E que ela disse que são filhos da nossa alma e a gente nem se dá conta, mesmo estudando reencarnação. Que tem crianças, que tem jovens que ficam perto de nós e que fazem parte da nossa história espiritual, que a gente não se dá conta que são nossos filhos da alma. E que ela pediu que na hora da prece a gente não bote só a nossa mãe, que bote as mães que passarem pela nossa tela mental, que coloquem as mães, todas elas, porque vai ser feito um trabalho para elas, entendeu? Todas as mães, inclusive nós, pensamos para nós também, mas que a gente faça esse trabalho. Espera aí um pouquinho que eu escrevi, eu fui escrevendo para o Luciano aqui. Ela é obstetra, é isso aí, gente. Então, tá aqui, depois eu mostro. Olha só, eu sou péssima desenhista. Eu não desenho, é assim, ó, essa aqui. Tá bom? Então eu não vou mais. É só isso, e aí o resto pode falar aí. Obrigada, Marisa. Estamos mais ainda sem palavras. Pode falar, Camila. Oi, gente. Olha, contar para vocês o que aconteceu. Eu ia participar desse tudo, né, como algumas pessoas sabem, mas existem forças ocultas muito fortes que estão me impedindo de estar presente com vocês. Eu estou numa luta constante aqui. Sempre oração e ausente ao mesmo tempo, porque eu sei que eu preciso estar ausente. De acordo com os estudos que eu fiz do ano de Ângeles, eu estou entendendo muito a minha postura. E hoje eu não entro no estudo. Eu não tinha força nem física nem psicológica para estar aqui com vocês. Mas eu vou falar muito forte. Eu fui para a cozinha da minha casa antes de começar tudo e coloquei a música, aquela que vocês cantam quanto amor, esse ambiente. E fui pedindo Deus força. Força. E alguém do meu subconsciente falou comigo assim: vai lá, não deixa não de participar não. Você não pode palestrar, você não pode dar a sua opinião como mãe, você não pode falar sobre a sua maternidade na criança, mas um dia você vai poder falar sobre tudo isso. Mas prestigia as suas amigas, porque elas estão perto de você, mesmo quando você não percebe. E elas têm um carinho imenso por você. Não deixa de participar, não. Eu não sei quem foi a voz, eu não tenho noção, não tenho evidência, eu só percebi isso no meu ouvido, da mesma forma que eu percebi quando meu pai falou comigo na porta da igreja que não era para eu chorar, porque não era meu momento de tristeza, não era, e era meu momento de alegria. Então, eu estou muito emocionada, né, passando isso para vocês aqui, e simplesmente para falar que foi um estudo excepcional, lindo, muito puro, muito sincero. E esse vídeo que você colocou, Tati, esse vídeo é muito forte. Depois a gente vai conversar sobre ele.
Beijo para vocês. Bom, vou fazer uma Mais breve alguém? fala, sim. Vai, Lu. Marisa, com toda a propriedade, ela colocou toda a nossa conversa, né, que nós tivemos no particular pelo chat, mas a gente não pode se furtar a parabenizar as meninas, essa equipe, que foi um trabalho desenvolvido, planejado na espiritualidade, não tenho dúvidas, e que Marisa intuiu e lançou o projeto e vocês agasalharam, muito bom. E só as mães mesmo, né, que conseguem colocar o coração na ponta dos dedos, na caneta e no papel, e trazer esse conteúdo tão nobre. E ainda aquelas pessoas que não são mães, até os próprios pais e as não mães biológicas, também estão na mesma sintonia, né? Então, eu acredito. Pelo empenho delas de trazer um trabalho para passar para uma mistura do visível com o invisível. Trouxe uma egrégora, né? Se formou uma egrégora diferente, uma coisa de muita compaixão, muita dor. Trabalho que não era muito nosso, né? Já ultrapassou os limites, né? do comum. Teve um momento de muita tristeza, porque a tristeza daqueles que falharam na missão e acaba afetando cada um de nós, da sua maneira, do seu jeito. Se fosse num trabalho de desobsessão, haveria uma choradeira terrível de várias entidades que falharam na sua condição de mãe, tiveram dificuldade, por várias dificuldades, por ignorância, outras, não por maldade, não, mas mais por inexperiência. Por isso, Marisa, desculpa, eu vou falar, não para todos ouvirem, não, mas você vai saber exatamente. Alguns trabalhos não poderão ser feitos dessa forma que a gente está fazendo, alguns temas, porque traria dificuldade para todo mundo, evidentemente. Então, tem alguns temas, Marisa, você não permita, você jamais permita que eles venham ser tratados aí, porque é diferente a egrégora. Mas eu sei, esses a gente não vai tratar, não. Mas não faça isso. Eu sei, você está certo. Sabe, né? Esse pode, maternidade pode, não pode aborto. Pode. Não fala disso, não vamos falar disso jamais, né? Então, criou-se realmente uma atmosfera de expectativa, de tristeza, não trouxe. A felicidade está no nascimento, sempre no nascimento, né? Sempre em saber que, né, a mulher é um portal, né? O maior portal que Deus criou para a reencarnação no planeta que nós vivemos. Então, seja boa, seja ruim, seja lá o que for a mãe, se ela pode não valer nada como pessoa, valer nada não. Pode ser uma pessoa com grandes dificuldades, não amar os filhos, não querer, enfim, pariu e já deu para alguém, é muito mais agradável de se entender do que uma outra história, né? Que a gente sabe que das dificuldades que podem trazer, né? do abandono, enfim, a gente sabe que é desse jeito. Então, essas coisas se misturaram muito hoje aqui. O arrependimento de muitas que não tiveram a paciência, a orientação, uma série de situações que é muito comum, né? Então, o trabalho foi, eu não sei, não vou chamar de brilhante, não, foi necessário. O trabalho das meninas hoje, meu coração quem diz, não foi brilhante, ele foi necessário, é a martelada no dedo que vai criar uma bolha de sangue em alguns, né? Não só nós que estamos aqui nas janelas, né? Mas é assim, né? Acho que vai servir de experiência para daqui a pouquinho mais, para todos nós, né? Reencarnantes que somos. Traremos assim, ou levaremos, ou retornaremos com uma bagagem de conhecimento
extremamente delicada e necessária para os dias vindouros, né? Para auxiliar tanta gente jovem que estão por aí, ou não, jovem ou não, né? Que vão passar por essa experiência, né? E as meninas passaram isso muito bem para todos nós e tiveram um auxílio do alto ímpar, né? Poucas das vezes a gente vê assim, ficar tão denso um trabalho, pelo menos foi da maneira que eu me senti aqui, né? Eu fui me espremendo na cadeira aqui, que eu boto uma cadeirinha de praia aqui porque eu fico mais confortável, né? Não dói a coluna, e bota aqui uma almofada nos pés, e aí fico por aqui. Eu fui me espremendo, fui me minguando aqui nessa cadeira e perdendo o fôlego, né? Perdendo a voz, porque é assim, né? Fez-se o tempo de amor e de luz, né? Então, quantos partos agora foram feitos nesse momento? Quantos parimentos tivemos aqui nesse momento? Quanta luz aí se espargiu pelas frestas, né, que o nosso pensamento consegue vazar, né, e levar para o éter, né? Quantos sentimentos. O senhor está certíssimo. Mês de Maria, mês da criança, mês de Kardec, mês de Francisco. Foi necessário, porque a egrégora sustentou-se nessas energias tão grandes e tão amorosas. Quantos espíritos vieram para aprender hoje, né? Então, não vão mais recapitular, eles vão, enfim, né? Eles vão utilizar dos meios que puderem agora para auxiliar pessoas, porque muitos desses, até alguns dos nossos aí que estão no nosso patamar para cima, para melhor, não tinham passado por um sentimento igual a esse, por uma necessidade de aprendizado, como foi trazido hoje para os nossos corações aí, para as páginas que nós vamos escrever para frente das nossas histórias aí, né? Quando tivermos que passar, já lemos um livro, né, a respeito, já um capítulo. Vamos lembrar disso com muita propriedade, né? Foi muito interessante. Obrigada, seu Dalto. Muito obrigada. O Luciano conseguiu voltar, eu vou passar a palavra para ele e depois a Josi vai falar. Eu só queria fazer só um comentário em cima da fala do Dalto, que quando eu estava fazendo o trabalho com a Josi, veio na nossa cabeça falar do plano material vindo para o plano físico e da educação. Não se ateia mais nada, nem quando a gente perde, nem quando não quer, nada. A nossa ideia fixou simplesmente, ela ia falar sobre a vinda do espiritual para o material, a Rayane ia falar a vida pessoal dela como exemplo do que a gente estava falando, e eu fecharia com a educação. Vai, Lu. Então, eu não sei que momento que a conexão caiu, mas eu iniciei a fala abordando a questão do que todos os projetos que nós desenvolvemos, né, a gente nunca pode esquecer que existe uma parceria íntima, né, entre quem desenvolve e quem apresenta. Por uma questão de analogia, vamos imaginar aquela pirâmide egípcia lá de Kelps, de ponta cabeça, ou seja, o ápice na Terra e a base no espaço. E é assim que funciona. Nós captamos essas informações, quando nós nos predispormos a abrir as nossas mentes e corações para o alto, as informações chegam e com uma sintonia incrível. Incrível. A Camila fala muito de conexão. É sintonia, a mesma coisa. E quando há uma necessidade maior de que determinado assunto seja abordado, a gente pensa que somos nós que escolhemos os assuntos. Não, são eles que escolhem os assuntos para que nós o tratemos. Por quê? E as pessoas são as pessoas escolhidas. Porque se fosse Dalto, eu ou o Celeno que está aqui na sala a desenvolver esse tema, não seria dessa forma.
não teria a mesma docilidade, a mesma condução, o mesmo afeto, porque tudo parte da entranha, porque a coisa é maternal, a coisa é instintiva, é agregada com o amor. Então a gente percebe claramente que as mulheres do grupo mães e não mães biológicas, mas mães com certeza de coração, e muitas das vezes até mais mães que as próprias mães que pariram, porque desenvolve um amor tão imensurável para aquele filho adotivo, né, que é como fala o velho ditado, né, desculpe, porque chega a ser escatológico, mas gerar é fácil, criar é extremamente difícil. Então, quantos pais que são pães, quantos irmãos, homens que são mães também, tudo isso é o amor em exercício. A gente só não esquecendo que nós planejamos a tal encarnação como todas as outras pretéritas, e hoje nós existimos ou na polaridade masculina, os 3 rapazes do grupo, ou na polaridade feminina, que é o restante da galera feminina aqui do grupo. Então, quantas vezes nós já fomos mães, biologicamente falando, no nosso passado? Quantas vezes nós desenvolvemos esse amor maternal, superlativo, imensurável, né, que muitas das vezes, com um cordão, mantém os filhos presos ao seu próprio umbigo durante toda uma existência? Ou quantas vezes nós fomos mães não permissivas, mas com esse olhar empático que o filho não era nosso? Quantos pais são mães? E quantos de nós também não são mães? Porque o espírito é um só, ele cumpre uma exigência da própria consciência quando ele escolhe vir na encarnação X, ou na polaridade masculina, ou na feminina. Na masculina, ele já traz em si o germe do amor maternal. Traz. Porque nós somos almas. Nós estamos homens, nós estamos mulheres, para cumprirmos uma exigência, uma demanda, dentro daquela programação que nós estabelecemos ainda na erraticidade. Todos concordam. Porém, é nesse exercício da maternidade que o amor fala mais alto, que o amor cala mais alto, que esse amor sublime, que é o mesmo amor que Maria tem por cada um de nós. Então, parabéns, seria bajular, não se trata disso, até porque o trabalho não é nosso, o trabalho é da espiritualidade que conduziu as 3 meninas, que abriram seus corações, colocaram para fora as suas emoções, despodoradamente. É isso, amar é isso. Sem condição, sem reserva, sem medos, sem sair da caixa, porque o papel que nós estamos envolvendo hoje, meus amigos, será comum, inicialmente, por grande parte da humanidade, daqui a 30, 40 anos. O exercício do amor maternal é o embrião do exercício do amor universal. É esse amor que Jesus sente por nós. Então, meninas, parabéns, não, mas vocês foram no caminho certo, desenvolveram um trabalho com primazia, percebemos em cada sílaba que cada uma de vocês proferiram uma dosezinha homeopática de amor maternal pelos rebentos, não é verdade? E as que também não são mães, que não foram mães por escolha, por contingência da vida, por programação reencarnatória, não importa. Mas que também são mães. Mães dos esposos, mães dos vizinhos, né? Mães dos sobrinhos. E é isso aí, gente. É esse amor maternal, né, que envolve todo o nosso globo e que Jesus, de uma certa forma, também, maternalmente, nos simplificou esse amor através dos próprios exemplos. Obrigado. Obrigado, Lu. Josi, pode falar. Vai terminar 6 horas hoje, Tati? Porque senão aí eu deixo para falar depois. Sim. É bom Não, saber pode que vai falar, interromper a gravação. Tá longa. Pode terminar, daí a gente já finaliza e faz a prece. Pode fazer esse comentário. Tá. Então, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês como foi falado sobre o planejamento do estudo e tudo. Eu queria compartilhar com você que esse foi o primeiro estudo assim que eu consegui montar ele, e eu me chamou a atenção uma situação. O horário que eu consegui estudar e montar ele, ou seja, todos esses dias foram começando às 5h40 da manhã. Eu começava às 5h40 da manhã, 8 horas eu encerrava esse assunto e ia cuidar da minha vida material.
cuidar da minha vida material, mas a mente ela ficava processando tudo aquilo que eu estava estudando. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar um pouco, eu vou trabalhar, vou deixar, quando tiver tudo organizado, eu volto para terminar o meu trabalho, que eu preciso mandar para a Tati, ver se vai encaixar no das meninas, né, da Tati e a Raiane. Gente, eu tentei essa semana toda, eu não consegui sair desse horário de estudar depois desse horário. Eu estudava de 5h40 da manhã às 8 horas da manhã e fechava ali, não voltava, não conseguia mais voltar para o estudo. E consegui finalizar ele, ou seja, finalizar mesmo ontem, 11 horas da noite. Ou seja, eu não conseguia de nada e assim, mas é o porquê, eu todo trabalho que eu faço, eu sempre observo muito o que estou sentindo, como eu estou. Quando eu comecei pegar o lápis para começar o trabalho, eu não consegui. Me veio uma emoção tão grande que eu disse, eu não vou conseguir falar sobre o assunto. Entendeu? Felipe, não pula aí não, Felipe, um pouquinho. Eu não vou conseguir falar do assunto, eu vou falar com a Tati, ver se ela consegue fazer com a Rayane, porque eu não vou conseguir colocar nada no papel, não vou conseguir mexer, né, nesse assunto. Assim, devido eu não ter passado uma experiência muito boa como filha, né? Mas aí, eu guardei um pouco, antes de falar com a Tati e com a Rayane, eu fiz prece. E pedi para me ajudar a falar do assunto, porque eu tinha que focar no espírito, o espírito que seria mãe, seria filho, seria em geral, não seria só ou minha mãe, ou eu como mãe. Eu precisaria de falar para um coletivo, para um todo, e pedi muita ajuda e consegui, aos poucos, vindo fazer. Eu queria entrar numa linha de raciocínio e voltava. Agora, se eu Dalto falando... Felipe, não pule aí. Agora, o seu Dalto falando, agora tudo se encaixa. Eu queria entrar numa linha de raciocínio, voltava. Eu não conseguia botar aquela linha de raciocínio no papel. Só que aí depois veio toda a linha de raciocínio que eu tinha que usar, que seria que todos nós temos, sim, dentro da gente. Todos nós temos isso inato, todos nós chegamos aqui. Alguns não chegamos pronto, não chegamos mesmo, mas é trabalhado esse sentimento aqui mesmo. Algumas, assim, não conseguem hoje, mas vai conseguir amanhã, que é um processo para todo mundo. E algumas optaram por não ter, mas essas mães, elas são mães, elas amparam muitas crianças, então esse é o papel, e talvez esse seja o que elas têm que trabalhar, e que a gente possa ter realmente, assim, fazer prece mesmo para as que não conseguem, porque é uma luta individual, é uma luta que não é fácil. Então, para a gente realmente fazer prece para que elas consigam. E outra coisa, Deus não nos desampara, foi o que ficou nisso tudo para mim, porque tá bom, eu precisava ser mãe biológica, digamos assim, e eu disse não. Mas aí essa criança, ela foi amparada exatamente por essa mãe que não quis ter o biológico e já assumiu aquela responsabilidade. Ou seja, nada fica perdido e a gente, assim, também retornaremos e recomeçamos, né? Isso, então, somos todos amparados, que a gente nunca desista, né? Não, nem desse assunto, nem de outros, porque não só nós somos espíritos reencarnantes, mas não só para uma finalidade, ou seja, de ser mãe, mas para outras, e que a gente não desiste para nada, que nós não estamos sozinhos. Então, para fechar mesmo, assim, tudo, obrigada mesmo. Foi uma experiência muito boa mesmo, tá bom? Vou passar para a Rayane, que ela está pedindo para falar. Oi, gente. Não, só para complementar também, primeiro agradecer, né? Porque eu mandei o áudio, né, Tati? Mandei um áudio, falei assim, ai, tão tranquila. E na hora, assim, o coração congelou. Aí depois de ter assistido, né, o vídeo, nossa, dá um tremor. E isso aí, você começa a voltar ali, né? Quando né, o Rafa, né, nasceu e toda aquela emoção e ao mesmo tempo aquele medo. E foi uma sensação assim, eu nunca vou esquecer isso na minha vida, né, com certeza, de olhar para ele
ele olhar pra mim e ao mesmo assim, tipo, caramba, agora, tipo, eu sou mãe mesmo, né? Tá aqui. E aquele medo, né? De não saber cuidar, de não saber fazer absolutamente nada, mas tudo foi fluindo. Parecia mesmo que tinha alguém assim, tipo, né? Orientando, ajudando, me ajudando a cuidar de um ser tão pequenininho ali. E realmente é muito emocionante voltar tudo isso. Foi muito emocionante. Obrigada a todos vocês. E hoje também agradeço mais ainda pelo fato de estar aqui no grupo com vocês e receber muitas orientações. Obrigada, Marisa, Dona Raquel, então, nossa, Tati, Andréia, evangelizadora maravilhosa do Rafa, assim, porque a gente começa a isso aí, desmistificar e compreender melhor, né, as coisas, que tipo não tava nada errado, tava tudo certo, enfim, foi lindo e muito obrigada, Tati, foi muito legal, muito emocionante, mais um aprendizado, gente. Obrigado, Rai. Na verdade, eu tenho que agradecer a Marisa, que na palestra da Camila sentiu essa intuição aí de vamos falar disso e a gente embarcou com ela A Marisa, ela tem esses sentimentos, né, Dona Marisa? Ela é demais. Ela acerta pra assim, mim, ó. Para mim é um momento mais importante da minha vida. Como eu falei, eu sempre quis ser mãe, eu nunca quis casar. O Demilson sabe disso. Mas quando eu conheci o Demilson, eu sabia que eu seria mãe se fosse com ele. Por isso que tardou tanto, porque a gente se conheceu em 99, ele tinha 18 anos, eu tinha 22. E eu nunca, com 22 anos, saindo de uma faculdade de comunicação social, ia morar na Ilha Grande, pela cabeça que eu tinha, por tudo. E a gente se prolongou e se enrolou durante todos esses anos. Quando em 2012 a gente se reencontrou, e aí eu falei, não, eu vou morar na Ilha Grande. E aí a gente resolveu, né? Morar junto e tudo, e aí veio a Isa. Então, quando eu consegui esse presente de ter a Isa, foi exatamente assim como eu me senti igual a Raiane. E agora? Agora eu consegui, tá na minha mão, faz como? Porque a minha mãe sempre foi uma mãe que muito da gente, por isso que esse vídeo foi tão importante para mim, para eu entender a minha mãe e entender que eu não poderia fazer com a Isa a mesma coisa, entendeu? Então, foi muitas reflexões, esse trabalho fez eu refletir muito, ainda mais agora que ela está numa idade que dizem que é a adolescência das crianças, é dos 3 para 4 anos. Eu estou na árdua e não podia ser outro assunto para mim que não a educação, que é o que eu mais prezo e batalho e sofro. Fico lá na orelha da Raquel e da Josi o dia inteiro. Então, acho que por isso que na hora da divisão de trabalhos veio para mim essa parte. Eu quero agradecer também vocês, foi maravilhoso ter feito esse trabalho com as meninas. Foi vamos falar uma coisa e eu queria muito agradecer e pedir, por favor, se você, Maria Raquel, não queria fazer a prece pra gente. Claro, Tati, faço. Pensem nas mães, hein? Hein? Pensem nas mães, nos filhos. Assim, todas nós pensando nas mães. Jesus, Mestre amado, nós te pedimos licença hoje para nos dirigirmos à tua mãe, Maria, com toda a nossa gratidão por toda a doçura que ela representa, toda a firmeza, com todo o amor que ela dedica, nós, como humanidade, como uma mãe que orienta, que deseja o melhor, mas que também ampara,
consola, enxuga as nossas lágrimas e mostra o caminho da retidão. Nós queremos expressar todo o nosso agradecimento a todas as mães, a todas as Marias, que podem também se chamar João, Pedro, porque cada um, como espírito imortal, traz dentro de si a semente desse amor que perpetua, que educa, que orienta. Nesse momento que as mulheres podem possibilitar a vinda de tantos espíritos, mas que contam com o apoio de seus companheiros, os pais, que também sejam fortaleza, que também deixem desabrochar o sentimento de amor por cada um. Derrama, Mãe Maria, sobre cada um de nós as luzes do teu manto, envolve-nos com ele. Permite o brilho que seja irradiado dos nossos corações, as pequenas luzes que trazemos, que elas sejam capazes de iluminar os passos, que sejamos capazes de estender as nossas mãos, socorrendo, acolhendo, independente dos laços consanguíneos, mas que vibre dentro dos nossos corações esse amor que tu nos ensinas, é para todos. Muito obrigado pela oportunidade de refletirmos. Muito obrigado pela oportunidade que demos aos espíritos para revisitarem os seus equívocos, buscarem novas formas, novos caminhos, retomarem as suas decisões. Tudo pode ser recomeçado, tudo pode ser feito de outra maneira. É sempre esse aprendizado, quando nos despojamos dos nossos medos, das nossas mágoas, das nossas culpas, e caminhamos em busca da luz que nos é apontada diariamente, aceitando os convites para nos unirmos em oração, em prece, em desenvolvimento espiritual. Agradecemos a toda a orientação recebida para a realização desse trabalho, que foi trazido com tanta doçura, com tanta emoção. Agradecemos as nossas mães biológicas que permitiram a nossa vinda. Mas agradecemos a todas as pessoas, feminino ou masculino, que passaram em nossas vidas e que nos amaram e nos orientaram com esse amor. E assim, agradecidos, nós pedimos pelo encerramento do nosso encontro nesta noite, dando graças a Deus, nosso Pai, por todas as oportunidades que nos são oferecidas, a Maria, nossa gratidão, a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, e aos nossos mentores, que sempre ao nosso lado acompanham o nosso caminhar e se alegram com o florescer de cada oportunidade que não deixamos passar em vão.
Que assim seja, Senhor.